Não pode idolatrar homem. Ninguém tá idolatrando. Todo mundo é falho. Ninguém Frei Gilson é tão pecador quanto eu e quanto você. Claro junto. que ele é, mas você é hipócrita. Não, hipócrita eu aqui vim falar que eu sou perfeito, pô. Isso é hipocrisia. Agora, você pagar de perfeito e todo mundo sabendo que você é imperfeito, não cola. Isso é idolatria, desculpa. Vai dar briga, vai dar briga. Não, porque... Sabe por... Eu estou sentindo uma treta! As pessoas estão idolatrando o Frei Gilson. As pessoas idolatram todos os projetos do Frei Gilson. Que história é essa? No vídeo de hoje nós vamos reagir a um trechinho aí de algumas pessoas falando sobre o Frei Gilson. Pessoas essas que não são de igreja, são de fora da igreja. Vamos ver aí como que as pessoas têm olhado para toda essa situação que envolve o Frei Gilson, inúmeras pessoas orando aí, tá bom? Não esquece do meu joinha, de se inscrever no canal, ativar seu sininho e fazer seus comentários. Mas filho amado de Deus, independente do que for falado aqui, quem aparecer aqui, respeite essas regrinhas nos comentários, combinado? Bora para o vídeo, bora para o vídeo. Então, só para contextualizar aqui, tá bom? Esse daqui é o Ticaracati Cash, que é com o Bola e o Carioca, que faziam parte lá do programa do Pânico na TV. Aliás, o Bola teve aí o sacramento do matrimônio celebrado pelo Frei Gilson. Esse daí é o mendigo do Pânico na TV também, tá? E neste episódio aqui, eles tiveram a participação no Léo Stronda e do Toguro, que fazem parte do Mansão Maromba. E aí eles entram num assunto sobre idolatria e acabam citando toda essa situação aí do Frei Gilson, né? Cristo é a palavra de Deus. Vai dar briga, vai dar briga. Não, porque sabe por quê? Isso é apego, cara. Isso é idolatria. Não é idolatria. Idolatria Não é e apego. idolatria. Eu respeito todas as religiões, todas as igrejas. Tô percebendo. Eu fiz uma brincadeira. Agora você não vai falar pra mim que o Frei Gilson não dá... Eu não sei. Mano, é muito fácil. É muito fácil. É pecado? Isso não é que é pecado, te afasta da frequência do Espírito de Deus. Só isso. Só isso. Nós não somos de ferro, pô. É o Fábio de Mello. Ele não pega a mina? Chega a olhar. Tecnicamente Não, mas olha só. Não, irmão, não tem essa. Nós somos seres humanos. Não pode idolatrar homem. Ninguém tá ponto. idolatrando. Todo mundo é falho. Ninguém Frei Gilson é tão pecador quanto eu e quanto você. Claro junto. que ele é, mas Igual. ele tem um ele propósito tão bom quanto o seu, Não, porra. o dele é Entenda maior. isso. O dele é maior. O cara estudou mais Não é que que eu. ele é dele maior, ele vive aquilo, né? O dele é maior. Ele não tá no pagodinho. Tomando mansão maromba. É porque nós morre de vontade, porra. Mas esse é o segredo. Mas morre de Por vontade. que você não tá comendo? Morre Por que de você entra em vontade. jejum? Você morre de vontade, mas você Pra me aguenta. aproximar do espírito. Então, pô. ele segue a mesma coisa que você. Você tá sendo hipócrita. Não, hipócrita eu aqui vim falar que eu sou perfeito, Hipócrita. pô. Isso é hipocrisia. Você chegar aqui e falar, olha, eu não bebo, coloco o copo debaixo do copo, eu não faço isso, não faço aquilo. Isso é hipocrisia. Agora, você pagar de perfeito e todo mundo sabendo que você é imperfeito, não cola. Isso é idolatria, desculpa. Deus fala na Bíblia, você pode até blasfemar. Não é idolatria. Você pode blasfemar o nome de Deus, você pode blasfemar o nome Posso de fazer Jesus uma Cristo. pergunta aqui Você só não antes? pode blasfemar o Espírito. Se a gente, como humorista, não puder brincar um pastor, um padre, Hein, você não fazia o depende Edir da- Macedo, você não fazia o Edir Macedo? E o respeito? Sempre fiz com respeito. Ah, fez. Ai, não sei como É o jeito dele, eu Não, nunca... fez um nunca, jeito, mas tinha Nunca piada. coloquei cruz, nunca coloquei Bíblia, nunca falei Deus. Mas eu não tô Pode falando... ver. Sim. Respeito. Não, pô. mas tinha uma zoeira com o Edir Macedo. Mas Vamos respeito. respeitar o líder, o líder espiritual. Pelo que eu entendi aqui... Eu vou embora, que tô Não, causando. calma. O que eles estão dizendo aqui? Que quando você, por exemplo, ele no caso, o Carlinhos, né, que fazia o personagem lá do mendigo, ele diz que ele bebe, mas ele não pode se embriagar, porque é isso que a Bíblia fala. E que tem muita gente que acaba exagerando na questão de tratamento com as pessoas. E também que muitos tratam Frei Gilson, Padre Fábio como pessoas perfeitas e eles não são perfeitos. Vale lembrar aqui que muitos padres não se colocam num pedestal de que eles são perfeitos. Muito pelo contrário. Muitos já disseram que são pecadores como nós. E é verdade, são pecadores como nós, né? Então, o que eles estão tratando aqui? Essa questão de tratar líderes espirituais, líderes religiosos, como pessoas que são, assim, acima de todos. E nessa questão de bebida, enfim... Isso não é idolatria. O que é idolatria é quando a gente ama em exagero, em excesso, alguém ou alguma coisa, e essa alguma coisa ou esse alguém é colocado no lugar de Deus. Então, isso é idolatria. Eu colocar uma pessoa, um objeto, alguma situação no lugar de Deus. Isso é adorar, amar excessivamente uma pessoa que vai além de Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Cara, é doença espiritual. Você fica, às vezes, por exemplo, Sim. se você descobrir a libertação, você vai ficar mais pé da vida com Satanás do que com seu amigo. Você fala, Tudo mano, bem. eu fui preso por 20 anos, meu amigo não consegue. Minha mãe tá na igreja há 45 anos. O entendimento da Bíblia, Carlinhos, é a plenitude. Você
tem que buscar a plenitude. Eu tô, Mas tem que buscar. mas eu tô. Eu, Então busca irmão, ela. eu leio. Você precisa de plenitude. O Carioca, ele é um pouco... é um pouco diretão, né? Ele dá um... um coice nele. Não, Te eu trucou leio. 6, irmão. Não, mas Pediu 6. Trucou. A plenitude que ele fala é uma coisa dele. Aquele cara Não, que não é não, dele. o cara que não estuda, ele vai querer sempre atacar pedra naquele que tá estudando. É assim que funciona. Só Claro você que é. tem que buscar plenitude. Não, cara, eu não... É a paz interna pra que você Mas externe eu- essa paz ao irmão, próximo. Carioca, passar o que eu tô passando há tanto tempo, se eu não tivesse Sim. essa paz interior, eu já teria feito uma merda gigante. Sim. Comigo, com os outros e etc. Sim, concordo. Eu deixei na mão de Deus. Então, quando você deixa na mão de isso. Deus, você vive pela fé, como diz o apóstolo Mas Paulo. foca na plenitude. Não vivemos Então pelo vai que na vemos, Bíblia, pelo que creio. vá na Bíblia e busque a plenitude. Eu duvido vocês Não, na cara, mão agora. mas como é que você fala de plenitude, sendo que eu Vocês estudo? na Eu estudo. porrada. O que é plenitude pra você? Plenitude. O que é madeira. plenitude? A Vamos lá, plenitude- plenitude espiritual. O que é? A plenitude é quando você atinge em você uma paz em que você consegue que nada, nenhum fator externo te tire do Tá, controle. quem tem essa paz? Tadeu. Quando Quem tem? você amadurece, você vai Não melhorando existe, isso. meu irmão. Sabe Claro quem tem que essa paz? existe. Sabe quem tem essa paz? Eu já senti essa paz por alguns momentos. Você não vive nessa paz. A paz que excede em todo entendimento, que Jesus Cristo deixou. Fale sobre a plenitude, meu querido. Não tem como, Malabi. Para, Aí, que vamos lá. plenitude. É claro que é. Viver diariamente Buscar. na paz que excede entendimento? Tem que Para, meu buscar, amigo. é o caminho. A plenitude não está ligada diretamente ao não cometer pecado algum. Porque a gente está falando de não plenitude, de perfeição. Nem existe. Ninguém é nem existe, perfeito. Nem existe. A plenitude é saber para onde vai e saber que está fazendo as Plenitude escolhas nos imóveis. em direção certa. E é isso. poder de reação. E é quando você comete um Jesus pecado, Cristo ele é foi erro morto. de percurso, Jesus Cristo não ele foi é por morto. escolha. Jesus Cristo foi morto pela própria religião de tanta plenitude que ele tinha. Peraí. De tanta verdade, Fala aí. de tanta calmaria, de tanta paz, de tanta serenidade, de tanta bondade que ele tinha. Fala aí, O Léo. pecado dentro da plenitude é erro de percurso. É um deslize que acontece sem querer. Não, mas peraí. Não é uma escolha, Mas entendeu? o Toguro vai falar. Quando você enche um copo de uísque Deixa quem sabe e vai, falar. e vai pra uma balada onde todo mundo tá na mesma vibe de putaria ali, você saiu da tua plenitude. Cabeça. Não. Sim. Cabeça. Cara, eu prefiro, por Então você exemplo. vai ter que Ó, estudar por mais na exemplo, Bíblia por sobre exemplo, locais não, espirituais, Quando eu tô em jejum, anjos e demônios. Jesus Cristo sentou com puta, sentou com ladrão. Porra, olha que isso. Então, minha irmã fala, mas você acha que isso é Jesus Cristo? Faz Não, jejum. velho. Cara, faz jejum. Ele sentou pra conversar e pregar o evangelho, não pra ouvir um pagode. O que eu faço? O que eu faço? Eita, que o Léo Stronda falando isso, meu Deus. É exatamente. Gente, as pessoas confundem. Quando Jesus andou com prostitutas, com os pecadores, e quando ele anda conosco, quando ele está em nós, não é porque ele vai seguir a mesma coisa, ou tipo, ele tá lá sentado tranquilamente, de boa, vendo todo mundo. Não é isso. Ele não vai julgar no sentido de condenar e ficar, você faz. Não. Ele só vai lá pregar o evangelho, pregar a paz, pregar o amor, né? Então, aliás, esse trecho aí, né, quando o Carlinhos aparece, que ele fala muito da questão de Deus, da religião, enfim, você vê muita confusão na fala dele. Quando você encontra com Deus, de verdade, você não tá nem aí pro mal. Você só quer o bem, você quer ir atrás de Deus, mesmo nos seus momentos de raiva, mesmo nos seus momentos de tribulação, de dificuldade, você quer a Deus. Você não quer saber se o diabo tá perto, se tá longe, você não quer saber. Você só quer saber de buscar, não pecar, buscar o amor, buscar a paz, buscar Deus, é só isso. Não focar em, não estar perto do demônio, não saber disso, não, ou tipo, ter raiva do demônio, você não tá nem aí pro demônio, entendeu? Porque o que importa é Deus. O que eu faço no rolê quando a gente saía? Meu Deus. Algumas vezes. Meus amigos achavam que eu tava louco. Eu no meio do rolê, gente chorando. De verdade. você fez, cara? No meio do rolê. Você vai procurar a igreja. No meio do rolê, cara, Filha da eu falando de Deus. E não é loucura. Ele atiça, né? É o Toguro que fez essa porra aí. Cara, esse papo nosso. Foi o Toguro. Eu tô duro. Charles fala as verdades. Maçã me arromba. Esse papo todo aqui vai levar nós aonde? Só pra eu entender. Claro, ótimo. Acho incrível esse papo. Diferente, inusitado e importante pra quem tá do outro lado abrir a cabeça pra refletir. O mundo não é feito de resposta, é feito de pergunta. É isso aí. O evangelho é polêmico, esquece. Falou de evangelho é Mas dá um polêmico. minuto. Se eu for pra igreja, e pra balada, eu tô errado total? Cara, se você é realmente um seguidor de Cristo, Leozão. você não vai pra balada porque você não Você já quer deu um ir. trabalho já nos rolês, paizão. Mas eu nunca escondi isso Não, de é que é ninguém. o seguinte, por exemplo, se eu falar pra você, falar aqui na mesa agora, mas galera, a partir de agora eu sou cristão, estudo a Bíblia e vou à igreja. A partir de amanhã, na cabeça de vocês, eu não posso mais fazer nada da minha vida. Porque as pessoas associam um verdadeiro cristão com uma perfeição. Depende do que sai da sua boca.
Não, mas Carioca, realmente você, depende do que sai da você sua falar boca. que é um cristão seguidor de Jesus e no dia seguinte eu te ver num pagode cheio de bebida, realmente é contraditório. Não, mas você tá... Meu irmão, você tá no processo de desmame. Ok. É natural. Não é natural. Você fez... Quando eu me Sim, converti, eu não fui nada, zero. Então, mas se converteu como? Você segue a risca 100% de Jesus Cristo, você É o que jejua. eu tô te falando. O pecado é um erro de percurso. Mas o pecado tá na mente. Jesus Cristo fala, se você pensar em bater uma, você já pecou. Se você pensar em matar, já matou. Se você pensar em... Se A você, gente não tá se livre você de olhar pecar. pra mulher do próximo, você já cobiçou. E o apóstolo Paulo fala, renovai... E aí, o mas apóstolo Deus- Paulo fala, renovai a mente de vocês para que vocês conheçam a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então é a renovação da mente, E aí da Jesus consciência. fala, não Gente, não é só a renovação da mente, não. É renovação de tudo, porque o homem é todo de Deus. É renovação da alma, do nosso corpo, do nosso pensamento, do nosso falar, do nosso olhar, do nosso ouvir. Não existe uma única questão de pensamento. E olha só, né, que é uma coisa que tá se alastrando muito no meio de artistas pequenos e grandes, influencers ou artistas de televisão. Não, eu tô desmamando. Não, Deus sabe do seu processo. Mas você precisa se esforçar. Aliás, a gente tá refletindo isso esses dias aqui, né? Você precisa se esforçar. Se você converteu a Deus, você não vai querer ir mais num pagode, no sentido de ir no pagode, fazer as mesmas coisas. E você estar ali, você vai se incomodar. Não quer dizer que você não vai dançar mais, não quer dizer que você não vai mais no cinema, não quer dizer que você vai ficar o tempo todo só na igreja, porque a gente não fica só o tempo todo na igreja. Nós também temos outras questões de vida. A gente vai participar de um aniversário, a gente talvez vá num barzinho, mas a gente não vai beber, ou o negócio começou a esquentar, você não vai ficar lá, porque você vai se incomodar, aquilo te incomoda. se coloque à prova, não teste o meu nome. Não coloque seu Deus à prova. Não se coloque à Não prova. coloque o seu Deus à prova. Não, mas não... Não se argumenta com o pecado. Você não vai ficar lá dialogando com o pecado. Se você sabe que aquele local te causa problemas que vão te fazer pecar, você não vai mais naquele local, você não vai mais falar com aquela pessoa, você não vai mais beber, você não vai mais. Porque senão você já sabe que aquilo te faz mal, você tá fazendo. É até aquele clichê, né? Errar é humano. Errar 2 vezes é burrice. Você já sabe onde você erra, então não faça. O problema que eu vejo e que eu tenho visto também alguns psicólogos falando é que a gente, ok, eu sei que eu erro, eu sei que eu tô com isso, mas eu continuo insistindo naquilo. Eu continuo deixando minha mente acontecer assim, de forma muito tranquila, como se fosse uma criança que não sabe o que faz. E não é assim, nós somos adultos e nós precisamos saber isso eu posso, isso eu não posso. Né? Isso é vontade de Deus? Não é? Cara, não vou mudar. Mudança, conversão significa mudança. Se coloque... Cara, a gente vive a prova o tempo inteiro. O tempo Fuja inteiro. do diabo e ele afastará E de ele vós. fugirá de vós, E aí exato. você tá indo pra onde? Pra um pagode de É claro, putaria. mas não fui fazer putaria. Pergunta pra ele, é testemunha. Ah, foi só olhar, né? Não fui. Não, pergunta pra ele. Foi, Não, de verdade. Não, cara. Carlinhos, é contraditório. Não é contraditório, porque você tá dando um processo de desmame. Deu vontade, você fala, Senhor, eu não tô aguentando. Você tá brigando contra o pecado. O ruim é você pecar pro outro. É o adicto indo na Cracolândia. Vai por mim. Tira essa carga das costas. Viva feliz, irmão. Tá com Viva muita feliz. carga. Tira esse peso das costas. Sabe por quê? Você já é um cara salvo. Você é um cara escolhido. Você é um Agora cara, eu tô entendendo você já porque o Toguro tá confuso. Você já foi salvo. Não, ele tá confuso porque todo mundo fica... Claro. A religião, eles pregam 80%, 90% Primeiro Testamento. Primeiro Testamento te prende, te sufoca, te dá... não. Sim, Senhor. Não, Sim, não. Senhor. Primeiro Testamento é guerra o tempo inteiro. Segundo Testamento é libertação, livramento e perdão da guerra. Eu tô falando que desde isso pra ele seguir Jesus. Então, Jesus é a partir do primeiro. eu tô falando é da a partir do religiosidade. Os caras não pregam o Segundo Testamento. É muito mais o primeiro. Você acredita que todo mundo foi salvo ou não? segundo. De onde? Aqui na Terra. Você acredita que a raça humana foi salva? Ou você acha que é cada... Só um terço é salvo. Você tem certeza disso? Qual a diferença de salvação e entrar no reino? Salvação é a entrada do reino. Agora, Não, o galardão não. É, sim. A Bíblia não fala isso. É isso, que Bíblia que você tá lendo. Várias. Estamos aqui ao vivo salvação. no web. Uma Bíblia só, pelo amor de Deus. Meu Deus, quanta confusão. Gente, Jesus veio salvar a todos, mas nem todos aceitarão a salvação, ou nem todos continuarão no caminho da salvação. Aliás, eu já falei isso aqui em outros vídeos, que é o pessoal que fala que não, Cristo já me salvou, não preciso fazer mais nada. Não, senhor, você não vai continuar vivendo essa vida, não. Todas as pessoas que encontraram Cristo, elas tiveram uma mudança de vida para seguir o Cristo, elas continuaram na vida passada. É bíblico isso. Deus faz nova todas as coisas. Então, se faz nova todas as coisas, você não pode ser do mesmo jeito. Salvação. Sério, pode perguntar pro seu pastor, pode ler depois. Salvação é uma coisa, entrar no reino é outra. Salvação.
Desculpa. É salvação. Salvação você não é merecedor, eu não sou merecedor, ele não é, Moisés não era, Abrão não era, Jacó, Isaac, toda a nossa descendência. Tá bom, já um só. Ninguém é digno de salvação. Agora, entrar no reino é dignidade. É penitência, é abrir mão de si mesmo, é jejuar. Aí é galardão, verdade. E isso é entrar no reino. Você sentir a presença de Cristo, o que ele sentiu na terra. Mas quem é salvo vai pro céu. Meu irmão, quem é salvo vai pro céu. Você pode perder sua salvação. Não perde, irmão. Porque perde. não tem como. Então como é que você garante a sua salvação? Sendo que na própria Bíblia fala, ninguém é digno de salvação. Mas ninguém. é pela graça, não é, Exato, não é merecimento. pela graça sois salvo. Então a graça de Deus veio para todos, Mas não é para quem merece. Jesus fala, entrada no reino, sim. Se você quer seguir-me, tome Negue-se sua a si cruz, mesmo. negue-se a si mesmo e siga-me. Seguir-me, não ser salvo. Jesus foi o quê? Jesus é o quê? Jesus é Salvador. Se a gente segue ele, a gente continua na salvação. Se a gente não segue ele, a gente não continua na salvação. Tá contraditório isso. Socorro, Deus. Quem me seguir vai entrar no reino. Quem me seguir vai sentir o que eu senti. Mas isso é a salvação. Não. Sim. Não. Eu te afirmo. Se quiser, eu pego minha Bíblia aqui agora no digital. A salvação ela tá atrelada diretamente. Pergunta pra Reino, ChatGPT. entrar no reino Boa é uma pergunta. coisa. Peraí, ele vai perguntar. Pergunta pro chat. Ah, mas o chat vai saber mais que nós. Nós Claro, estamos ele mortos. tem todas Vai, as bíblias lá dentro. Ah, então Tá vamos ficar maluco? refém da máquina, então. Não é refém, o homem que colocou na máquina. É fraquinho isso aqui, né? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Qual é a dúvida? Pergunta. Qual é a pergunta? Se existe diferença de salvação para entrada no reino e salvação, se existe diferença. Salvação ninguém é Cara do Léo Strona. Tipo, meu filho, você tava muita besteira. digno. Queria eu saber as regras para ser salvo. Eu já não faria mais nada. Nada, Fala, nada, nada. chat. Existe diferença em entrar no reino do céu e ser Isso é salvo? suco. Ó, vamos ver. Fala, molecote. Então, essa é uma daquelas questões que dependem muito da interpretação religiosa. Em muitas tradições cristãs, ser salvo geralmente significa receber a vida eterna ou a redenção, né? Já entrar no reino dos céus é muitas vezes visto como fazer parte do reino de Deus, seja agora ou no futuro. Mas no fim das contas, muita gente usa esses termos quase como sinônimos, então depende um pouco da visão de cada um. Viu? Você viu que ela não entra em polêmica, né? Não, Ela porque- passa uma vazia. Mas é porque- Ela tem a plenitude. Ela tem a plenitude. Você viu que ela jogou aquele... Mas é porque Aquele tá creminho o que ele pra- tá falando sobre galardão. O céu é tão organizado quanto o mundo. Na verdade, é muito mais organizado que o mundo. Existem... Mas eu quis trazer mais esse trecho, tanto pelos pontos que eu já trouxe, mas por essa questão de as pessoas estão sedentas de Deus. E mais do que sedentas de Deus, elas querem entender Deus. Mas existem coisas que a gente não vai entender tanto assim, né? E, infelizmente, diante de uma sociedade que tem muitas informações, a gente perece por falta de conhecimento. Porque a gente vai conforme as interpretações da nossa cabeça, conforme as interpretações das outras pessoas, né? Que muitas vezes estão tão deturpadas quanto a nossa. Na Bíblia, Jesus é muito claro, mas tem coisas que não ficam claras. É por isso que dentro da nossa Igreja Católica existe a tradição e o magistério, que nos auxiliam a entender aquilo que muitas vezes nós não compreendemos. Olha alguns termos aí que são sinônimos e acabam gerando confusão. Você vê que um deles, ele quer entender, o que vocês estão falando? Tem até um pessoal que eu acompanho, às vezes é até famosos, outros não, se eu não me engano o catequista já falou isso, que ele se converteu, foi tocado por Deus pela razão, e estudando, falando. Então sim, pela razão Deus também se mostra para nós. Mas nós temos que estar com a cabeça aberta, sem, como os psicólogos falam, né, os terapeutas psicoterapeutas, longe das crenças, nos abrir e quebrar as crenças que nós temos. Então, eles falaram muito aí da questão de religião, que tudo fica se apegando a líderes, porque tudo que eles falam é lei. O que é lei é aquilo que Deus nos ensinou, por meio da palavra, por meio da tradição e por meio do magistério. É por isso que nós precisamos sempre estar muito firmes na nossa fé e cada dia mais. E um outro recado para você que é católico. Muitas vezes a gente só quer evangelizar quem já é evangelizado, quem já é convertido. E claro, nós temos que fazer preparação, formação, é necessário. Mas nós temos que entender que nós precisamos estar nesses lugares. Não para participar das bagunças que acontecem, mas para evangelizar.
onde a sombra de Pedro foi capaz de tocar as pessoas. Então, não fuja daquilo que não vai contra a vontade de Deus. Todas as pessoas que você conhece estão sedentas de Deus. Seja elas já conhecendo Deus ou não, elas estão sedentas de Deus. Então, que você seja o sorriso, que você seja o olhar, que você seja a palavra. Não uma palavra confusa, como aconteceu aqui nesse pequeno trecho do podcast. Mas muito pelo contrário. Palavras que possam trazer a luz de Cristo. Que Deus nos ensine a ser sal da terra e luz do mundo. E aí, o que você achou desse trecho? Já ouviu outros podcasts onde as pessoas abordaram sobre Deus? Deixa aqui nos comentários, qualquer coisa cita aí também, que eu posso até trazer um react aqui, tá? Mas não esquece de fazer os seus comentários respeitando essas regrinhas. Não esqueça de dar meu joinha, de se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!